Eu tava vasculhando os arquivos de Poop Playtime e encontrei coisas que a Mob Entertainment não queria que você visse. Personagens inteiros que foram deletados, músicas que nunca chegaram no jogo e o modo multiplayer que sumiu do nada. Então deixa o vídeo tocando enquanto você faz alguma coisa que eu vou te mostrar tudo. Capítulo 1. Quando o capítulo 1 saiu em outubro de 2021, ele parecia bem simples e até um pouco minimalista. Era só uma fábrica abandonada com o Huggy Wuggy te perseguindo enquanto você tenta escapar. Mas quando os pesquisadores foram fuçar nos arquivos do jogo, ficou claro que o que foi lançado era uma versão bem mais enxuta do que foi planejado. O arquivo do jogo se chamava Playtime Prototype 4. Então significa que antes de virar o Poop Playtime que a gente conhece, o jogo passou por pelo menos 4 protótipos. E a Mob mudou o nome do arquivo do lançamento para Poop Playtime. É um detalhe pequeno, mas diz muito sobre o tanto de coisa que foi cortada e remodelada durante o desenvolvimento. E a gente vai ver os protótipos de desenvolvimento depois. Title Screens descartadas. A Wiki documenta pelo menos 2 placeholders de Title Screen, que são telas de título. Um que era bem primitivo, com um modelo diferente do Huggy Wuggy e uma fonte de texto alternativa, e outro que era mais próximo da versão final, mas ainda era placeholder, e nenhum dos dois chegou no jogo. Placeholder, caso você não saiba, é qualquer objeto ou elemento usado para testar mecânicas do jogo enquanto ele ainda está sendo feito. Um exemplo é essa xícara aqui do jogo que eu tô fazendo. Isso aqui é um placeholder, já que isso aqui vai sair no jogo final, entendeu? Simon 6. Tinha também um Simon 6 planejado para o capítulo 1, que seria em português o chefe mandou. O que comprova isso é que nos arquivos tem um tema musical e efeitos sonoros de um jogo de Simon 6 que eu vou deixar aqui para você ouvir. E caso não quiser escutar, vai pro tempo na tela. This message is being broadcasted using the factory's backup power system. To reactivate this facility's main power, you must play a game of Simon Says and enter the exact sequence on the buttons below. Begin blue, green, yellow, violet, orange, red. Oh no, the color sequence you chose was incorrect. Try again. Choose the correct colors. Try again. No. Great job. Level 1, Level 3, Level 4, Level 5. Wow, you are doing so well. Next is Level 599. Wow, you are doing so well. Next is Level 99. Congratulations, you won this game of Simon Says. See you again soon. A Mob reaproveitou a ideia no capítulo 2. Isso seria um minigame onde o jogador precisava repetir sequências para religar energia. A mecânica foi completamente descartada do capítulo 1, só que a Mob reaproveitou a ideia no capítulo 2, com o Musical Memory. Huggy Wuggy. Ele tinha um modelo sem textura e sem pelo. Muito provavelmente que isso seria um placeholder. Basicamente ele seria só um esqueleto azul. O personagem peludo e assustador foi construído em cima disso. O Huggy também tinha animações extras que foram cortadas. E nos arquivos tem uma animação não utilizada do Huggy seguindo o jogador pelo caminho dos dutos de ventilação após a cena de perseguição. Existe também a animação alternativa de jumpscare e uma versão bem mais antiga da animação de morte que foram cortadas. Kissimmissy. Ela já existia nos arquivos do jogo, só que em pedaços. O modelo da Kissimmissy está presente nos arquivos do capítulo 1, completamente desmontado, em peças separadas, mas nunca montado. Quem achou o arquivo teve que remontar manualmente para ver como ficaria. A Kissimmissy só apareceu de verdade no capítulo 2, mas ela estava em pop desde o começo. Na pasta de SFX do jogo, tem uma coleção de gravações VHS antigas usadas como placeholder. Isso foi antes da Mob contratar dubladores profissionais. São gravações caseiras dos próprios devs. Modelo da árvore. Tinha um modelo de uma árvore que provavelmente iria aparecer fora da fábrica. Só que você nunca pode sair da fábrica, então a árvore nunca aparece. Mas se você usar programas para ver o jogo por fora do mapa, dá pra ver que os devs modelaram toda a fábrica por fora. Então a ideia inicial era de que provavelmente o jogador poderia chegar de carro e ele teria que andar a pé até a entrada da fábrica. Capítulo 2. O capítulo 2 tem muito mais conteúdo descartado que o capítulo 1. Mais personagens, mais mecânicas e mais coisas que sumiram. Nos arquivos do capítulo 2, existem modelos de carros dos anos 80. Os nomes dos arquivos confirmam que são modelos identificados como 1980s Cars and Models. Você passa o jogo inteiro dentro da fábrica, não tem cena do lado de fora. E também não tem nenhuma área urbana. Então esses carros nunca aparecem. Huggy tinha animações específicas de multiplayer.
Nos arquivos, tem duas animações do Hug balançando os braços, esquerdo e direito separadamente, e o próprio Cutting Room Floor anota que provavelmente elas serviam pro multiplayer, mas acabaram sendo completamente descartadas. Também o áudio do álbum Everywhere at the End of Time, do Caretaker, estava nos arquivos, que é uma obra sobre demência que simula a progressão da perda de memória ao longo de 6 horas, começando com músicas de baile dos anos 30 e se desintegrando em ruído. O áudio aparece em 2 lugares, na versão antiga da fita VHS da mão verde e no vídeo de instrução do PJ Pug a Pillar. Muito provavelmente ela foi usada como inspiração para a música final do jogo. Arte conceitual de brinquedos que nunca chegaram no jogo. Nos arquivos também tem conceitos de personagens descartados: Sea Dog, Lily the Frog, Jolly Clown, Rabbit Puppet não usado, Teddy Bear também não usado, Monster Truck, e todos eles têm páginas na wiki oficial com documentação. Os personagens fantasmas. Agora eu vou falar de personagens que chegaram longe o suficiente para ter um conceito, modelo e às vezes até aparecer nos trailers, mas eles foram cortados. Daisy. A Daisy é uma marionete em formato de flor. Ela apareceu no trailer oficial do capítulo 2, em cima do Musical Memory, olhando para baixo pro jogador, exatamente onde o Bonzo Bunny fica no jogo final. Só que no lançamento ela sumiu. Isso porque o Bonzo Bunny tomou o lugar dela. Mika Apreciado, que é um dos devs, explicou o motivo. A Daisy foi substituída porque o Bonzo tem um design muito mais temático para o Musical Memory, e os pratos que ele segura sempre funcionam como um alerta visual para o jogador. Quanto mais ele desce, mais perto você tá de morrer, e a Daisy não tinha esse mecanismo. Dentro da lore do jogo, a explicação é que a marionete da Daisy foi rejeitada porque ela assustava crianças durante os testes. Elas choravam ao ver a apresentação dela, e a Leif Pierre ordenou que a marca fosse apagada, mas ela já tinha sido promovida por toda a fábrica em posters e murais antes da rejeição. E um detalhe que ficou nos arquivos são que as falas da Daisy estão numeradas como 1, 2, 3 e 5. A fala 4 não existe. Pode ser só um erro de numeração dos criadores, ou uma fala que foi completamente deletada. E também um dos criadores disse no Discord em 2024 que o personagem que ele mais odeia é a Daisy. E isso foi referenciado no capítulo 5, onde tem uma nota que diz que apesar dos esforços da empresa, o merch da Daisy ainda era visto pela fábrica. Bron. Esse foi um vilão que a Mob tentou usar 4 vezes e não conseguiu. O Bron é o dinossauro Brontossauro vermelho. E no trailer do capítulo 1, a estátua do Bron vira a cabeça quando você não tá olhando, claramente sugerindo que ele seria um vilão. Só que no jogo final do capítulo 1, ele é só uma estátua estática. No trailer do capítulo 2, algo sugere que o Bron pode ser um antagonista, porém era a Mommy Longlegs. E no teaser do capítulo 3, a cabeça do Bron aparece logo depois do corpo da Mommy Longlegs. E todo mundo pensou que agora era a vez do Bron. Só que o antagonista era o Catnap. Um dos diretores de Pop confirmou que o Bron foi planejado como antagonista em múltiplos capítulos. No capítulo 3 ele ia ficar no Playhouse, no lugar do Dogplay, e foi cortado. Isso inclusive motivou a criação do VHS Restrict Restoration. E no capítulo 3 também. A última tentativa do Isaac, que era um dos devs antes de sair da Mob, era colocar ele como um monstro dentro da loja de brinquedos da Playcar. Só que a área inteira foi cortada do jogo. No capítulo 4, ele ia ser um inimigo de área livre antes de criarem o Yarnby, mas foi cortado de novo. E o Bron finalmente apareceu no capítulo 5, numa sala de caldeiras, tentando comer um Grab Pack. Cat Bee. A Cat Bee é um híbrido de gato e abelha. No jogo, ela aparece como um brinquedo coletável e recorte de papelão, mas nos arquivos existe um monstro descartada da Cat Bee. Ela foi planejada para ter um papel de antagonista no jogo principal. No Project Playtime, existia um conceito de enxames de Cat Bees, que também foi cortado, e nada disso chegou no produto final. Cassie Caterpillar. PJ Pug a Pillar originalmente era uma lagarta roxa normal, sem cara de cachorro e sem o design híbrido, e o nome era diferente. Ele se chamava Cassie Caterpillar. Nos arquivos tem algumas imagens do personagem nessa versão original, só que os devs descreveram o design como diferente e mais assustador em comparação com o original. Bonzo quase era um Minion. No design original do Bonzo Bunny, ele usava um macacão azul, e Andy Dill, um dos artistas, confirmou que o macacão foi cortado porque o Bonzo parecia demais com um Minion. E obviamente isso ia dar copyright, né? Então eles tiraram por garantia. A música que não podia estar lá. Bom, eu quero voltar num ponto que eu mencionei antes, que era a música Everywhere at the End of Time, do Caretaker, que é considerado um dos álbuns mais pesados emocionalmente que existem. E é uma obra sobre demência, sobre perder a memória e sobre degradação da mente. Começando com músicas normais, felizinhas, e ela vai se degradando e ficando bizarra ao longo de 6 horas. Várias pessoas relatam que não conseguem terminar de ouvir, não porque ela é ruim, mas sim porque ela é muito perturbadora. E esse áudio estava dentro dos arquivos do Pop,
co-op Playtime. Provavelmente só como inspiração, e também como um placeholder para criar a vibe certa ali durante o desenvolvimento. Mas a escolha diz muito sobre a mob. Ela tava buscando algo que soasse como uma memória deteriorando, misturando meio que terror com nostalgia ali. É uma referência que eu acho muito legal, e um conceito muito interessante. Bug bizarro. Nos arquivos do primeiro capítulo foi encontrada essa imagem intitulada Nightmare, onde é mostrado um Huggy Wuggy perturbador, e a imagem não aparece em nenhum momento do jogo, mas ela aparece muito com a imagem dele encontrada no terceiro capítulo, naquela TV lá onde ele é um tipo de alucinação, um pesadelo, o que eu acho que combina com a ideia do título da primeira imagem, que é Nightmare, mostrando que talvez os devs da mob tinham ideias muito mais insanas desde o começo, desde lá do capítulo 1, só que elas provavelmente só não foram pra frente por falta de tempo ou orçamento. Assim acabaram deixando o escopo muito menor do que era. Mas comenta aí que eu esqueci de conteúdo descartado. Obrigado pelo apoio ao membro Suki Jogos. Se você quiser apoiar o canal, vira membro aí. E até mais.